Arar a terra. Sabe aquela imagem clássica da agricultura? Então, pode ser que ela esteja com os dias contados. Hoje, a gente vai mergulhar numa revolução silenciosa que está acontecendo bem debaixo dos nossos pés e que questiona praticamente tudo que a gente achava que sabia sobre como produzir alimentos. Vamos entender melhor esse duelo entre o cultivo convencional e o plantio direto. A pergunta que guia a nossa conversa hoje ela é provocadora. E se para a gente conseguir produzir mais e de um jeito mais sustentável, a resposta não for fazer mais, e sim fazer menos, mexer menos no solo? Pode parecer meio contraintuitivo, né? Mas essa ideia é o motor de uma transformação gigantesca na agricultura mundial. Primeiro de tudo, vamos combinar uma coisa: o solo. É preciso esquecer aquela ideia de que ele é só terra, poeira. O solo é uma fundação viva. É um ecossistema super complexo, pulsante. Pensa nele como se fosse uma cidade subterrânea cheia de vida, que sustenta toda a nossa produção de comida. E isso nos leva direto para esse conceito de saúde do solo. Não é só uma questão de ter nutrientes, sabe? Um solo realmente saudável é aquele que funciona em total harmonia, equilibrando a parte física, que é a estrutura dele, a parte química, que garante a fertilidade, e a parte biológica, que é essa comunidade incrível de seres vivos que mora ali. Ok, agora vamos falar do problema da aragem. Aquela cena do trator revirando a terra é um ícone da agricultura, né? Por séculos, a gente acreditou que esse era o jeito certo, o único jeito. Mas essa prática, que a gente chama de preparo convencional, esconde uma série de consequências que hoje a gente conhece muito bem. E este slide aqui, nossa, ele mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, no cultivo convencional, o que a gente vê? O solo exposto, vulnerável à chuva, ao vento, perdendo vida. Do outro lado, uma filosofia totalmente oposta, o sistema de plantio direto, que busca proteger o solo, mantendo ele coberto, intacto. São dois mundos, duas formas completamente diferentes de enxergar a terra. E foi essa filosofia que deu o pontapé inicial para uma verdadeira revolução na agricultura. O sistema plantio direto, ou SPD, é bem mais que uma técnica. É uma mudança de chave na cabeça, uma nova forma de colaborar com a natureza para produzir nosso alimento. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olha só esse número: 35 milhões de hectares no Brasil. Gente, isso é uma área absurda. A gente não está falando de um projetinho isolado, a gente está falando de uma das bases da agricultura brasileira moderna. E o sucesso todo desse sistema se apoia em 3 pilares que estão super conectados um com o outro. Primeiro, e o mais importante, não revolver o solo. Deixa ele quieto. Segundo, manter ele sempre coberto, como se tivesse uma pele protetora. E terceiro, diversificar, fazer a rotação de culturas. São 3 regras simples, mas com um poder de transformação gigantesco. Mas para que o sistema todo funcione na sua potência máxima, ele precisa de umas heroínas anônimas, as plantas de cobertura. Elas são cultivadas ali entre uma safra comercial e outra, transformando o que seria um período de folga, um tempo ocioso, num momento de pura regeneração para o solo. É exatamente como diz a citação. Elas são um pilar essencial, são a chave para tornar a nossa agricultura mais produtiva, mais forte para aguentar as mudanças do clima e, claro, muito mais sustentável para o futuro. E não é qualquer planta, não. Pensa numa verdadeira equipe de especialistas. Tem as gramíneas, tipo as braquiárias, que com aquelas raízes fundas funcionam como engenheiras do solo, sabe? Melhorando toda a estrutura. Aí vem as leguminosas, como a crotalária, que são verdadeiras fábricas de adubo natural, pegando o nitrogênio do ar. E as forrageiras? Essas criam um tapete protetor, blindando o solo contra a erosão. O resultado disso tudo, como a gente vê bem nesse gráfico, é uma lista de benefícios que não acaba mais. Elas controlam a erosão, melhoram a estrutura, ciclam nutrientes, dão gás na biologia do solo e até ajudam a controlar plantas daninhas. É um pacote completo de vantagens. Então, no final das contas, quais são os frutos que a gente colhe com toda essa estratégia? As recompensas, como a gente vai ver agora, vão muito, mas muito além da porteira da fazenda. Elas impactam desde a terra até o clima do nosso planeta. Esse placar aqui deixa o contraste bem claro. Enquanto o cultivo convencional tende a degradar o solo com o tempo, sabe? Ele vai perdendo matéria orgânica, vai ficando mais duro, e o risco de erosão aumenta, o sistema de plantio direto com plantas de cobertura faz o exato oposto. Ele constrói o solo. Ele aumenta a matéria orgânica, melhora demais a infiltração da água e dá um impulso incrível para a biodiversidade. E os ganhos são concretos, dá para medir.
O solo passa a guardar mais carbono que estava na atmosfera, o sistema todo fica mais resiliente, aguenta melhor o tranco de períodos de seca, por exemplo, justamente porque um solo rico em matéria orgânica vira tipo uma esponja, segurando muito mais água. E o mais impressionante, a produtividade pode aumentar em até 20%. Ou seja, é um ganho para o meio ambiente e um ganho para o agricultor. No final das contas, o que isso tudo significa de verdade? Significa que a gente está falando de algo muito maior do que só agricultura. É sobre conservar nossa água, sobre ter resiliência para enfrentar as mudanças climáticas e sobre construir um sistema alimentar que possa, de fato, nos sustentar no futuro. Então, fica aqui a reflexão final. Se a gente consegue regenerar a base da nossa alimentação, que é o solo, apenas mudando o jeito de cultivar, isso mostra o poder imenso que existe em trabalhar com a natureza e não contra ela. A pergunta que fica no ar é: o que mais a gente conseguiria alcançar se aplicasse essa mesma lógica para outros desafios? Valeu por acompanhar.